Olá, seres queridos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco extenso, que é como lidar com a ansiedade. E apesar que muita gente acha que a maioria das vezes a ansiedade é uma coisa de, geralmente as mulheres que sofrem mais com ansiedade, isso é uma crença, na verdade, né? Porque todo mundo, homens, mulheres, crianças, né? Pessoas idosas. Aqui no Quebec, por exemplo, as pessoas idosas sofrem muito com isso. Tomam remédio para dormir, tomam remédio contra a ansiedade, tomam remédio para acalmar, né, os nervos. Porque a ansiedade ela traz muitos problemas. Conexos, né? Problemas de pressão alta, problemas de enxaquecas, né? Ela causa muita coisa, ela causa falta de libido, ela provoca também uma certa hiperatividade, a pessoa fica ansiosa, e aí ela quer ocupar o tempo dela para poder se livrar daquilo, né? Um sentimento de inconforto muito grande, dificuldade para respirar. Eu já tive muito isso, eu já passei por muitos períodos de ansiedade. Foi uma fase desafiadora para mim, porque eu não sou uma pessoa geralmente muito ansiosa, né? Eu não me considero uma pessoa que tem esse problema, mas eu passei por uma fase de muita ansiedade que eu não me reconhecia, né? Crises de pânico, eu panicava, eu já cheguei a ter parar, né? Assim, no meio da autoestrada, eu parei o meu carro e eu não conseguia mais avançar. De tanto pânico, né? Eu comecei a panicar mesmo, começar a pensar o que eu ia fazer da minha vida, futuro, o que vai acontecer. E aí eu criava aquelas cenas na minha mente, eu criava cenários de catástrofes, de falência, de muita coisa. E aí o que acontece? A gente se perde no futuro, né? E a gente começa a alimentar aquilo e aquilo vai só crescendo. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? O que aconteceu comigo, por exemplo. Eu recebi um telefonema, né? O dia que eu fiz minha crise de pânico começou assim. Eu recebi um telefonema, eu estava no processo de divórcio, eu estava vivendo uma situação bem desafiadora, mas na época relativamente controlada. Mas aí eu recebi esse telefonema, né? E aí, gente, eu comecei a fazer uma série de cenários na minha cabeça. Eu comecei a criar, né, cenas de discussões, de diálogos. E aí eu fui fazendo um filme com aquilo. E eu só me lembro que eu peguei meu carro para ir trabalhar. E aí eu cheguei, eu fui, ali eu não estava dirigindo meu carro, parecia que tinha uma entidade ali dirigindo o carro no meu lugar, né? E o que aconteceu é que eu comecei a sentir muita falta de ar, e aí eu não conseguia respirar, e eu eu só ouvia assim, as batidas do meu coração, sabe? Eu via meu coração batendo, e aí eu não conseguia, sabe, eu só ouvia o tutuc, tutuc, tutuc. E aí minha vista começou a ficar meio que embaçada. Aí eu parei meu carro, né? Dei uma parada num acostamento, assim, parei e fui respirando, não conseguia. Aí eu peguei o telefone, liguei para uma amiga que veio me buscar, né? Ela teve que vir me buscar. No meu carro, ela teve que vir com o marido dela, com o carro dela, e aí ela pegou meu carro, dirigiu e aí me trouxe para casa. E estava assim meio chuvoso, sabe, meio nublado, um dia bem pesado, aquela coisa assim cinzenta. E aí eu fiquei assim, falei, gente, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não tô me reconhecendo, o que aconteceu? Mas eu não me dei conta que eu tinha criado, né, um cenário, um- uma coisa assim, pintado, um quadro mental ali totalmente maluco, né? E a partir desse dia, isso ficou bem constante depois, né? Começou a vir constantemente. Constantemente, por quê? Porque eu criei um cenário no futuro, um cenário futuro, e aí eu comecei a alimentar aquilo. Então, tudo que eu fazia, que acontecia, que me fazia lembrar do cenário que eu tinha criado, acionava o botão ansiogênico lá. E aí eu ficava, ai meu Deus, ai meu Deus. Por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu falo assim, segundo a minha experiência. Eu estava passando por um desafio muito grande,
tanto financeiro, quanto relacionamento, quanto, né, minha saúde também, porque eu estava num período delicado, né, com a minha saúde mental, né, digamos assim, e uma depressão. Então, assim, eu estava fugindo da minha realidade presente, né? Então, ou seja, eu não estava conseguindo olhar para o meu presente. Então, o que eu fazia? Como o meu presente era muito desfavorável ali e que eu estava completamente perdida, emocionalmente perdida, né? Eu comecei a criar cenários na minha mente para me poder fugir do meu presente, fugir da situação que eu estava vivendo. Só que o que aconteceu? Em vez de eu criar um cenário positivo, né? Algo mais positivo, que vai dar tudo certo, visualizar, né, uma vida mais leve, visualizar o problema resolvido, visualizar o meu desafio superado, eu comecei a visualizar tudo que ia dar errado para mim, tudo que estava dando errado naquele momento, eu aumentei aquilo. Né? Eu aumentei aquilo, comecei a criar mais e mais e mais coisas que ia dar errado, por causa de um telefonema. Aí eu falei, bom, a pessoa me ligou, aí ela vai fazer isso aqui. Eu comecei a pressupor tudo que a pessoa ia pensar de mim. O que ela ia fazer com a situação, o que ela ia fazer comigo, o que ela ia falar pra mim. Eu comecei a criar uma discussão com essa pessoa, né? E é uma coisa que não tinha nada a ver, gente. Não tinha nada a ver. Tipo assim, eu fui criando uma conversa ali. E, gente, foi a coisa assim, foi uma situação muito delicada, muito esquisita também, né? Como sair dessa situação? Como sair dessa roda do sofrimento? Porque a ansiedade é uma roda do sofrimento. Você entra numa roda e você fica parecendo um hamster, né? A gente fica ali rodando, rodando no mesmo lugar. Você alimenta o pensamento e aí ele vai crescendo e aí ele vai voltando, ele vai crescendo, porque uma vez que você pensou, que você começou a dar vida àquele pensamento, você começa a visualizar a situação, ela já passa a existir para você, né? Então qualquer coisinha vai acionar aquilo. Já é uma lembrança, você já criou uma lembrança futura, né? E isso é ansiedade, pelo menos na minha opinião, né? Nas minhas reflexões, para mim, tipo assim, é um quadro futuro pintado que quando você passa por um desafio, ou quando acontece uma situação, por exemplo, o que acontece lá fora, no coletivo, né? Um tsunami, uma tempestade ou qualquer outra coisa, aciona o botão, né, da ansiedade, daquele quadro lá, e você começa a voltar a alimentar aquilo. Como é que a gente para essa roda? Como parar essa roda? A primeira coisa o que eu fiz, né, o que me ajudou muito e que resolveu o meu problema, eu não tenho mais esse problema, graças a Deus, eu resolvi isso, é você sentar. Você sentar e você começar a prestar atenção, por exemplo, em cada parte do seu corpo. Sentir seus pés no chão, sentir suas costas, sentir seu bumbum, né, onde você está sentado. Se você não puder sentar, por exemplo, se estiver em pé, sente o seu pé no chão e imagina que seu pé ele está, por exemplo, se enraizando na terra. Imagina que de cada dedinho do seu pé está saindo fios de energia e vai se conectando com a terra. E aí você imagina esses fios descendo lá para o centro da terra, se agripando numa bola de luz, de energia. E aí você respira, e cada vez que você respira, você imagina que aquela bola ela está subindo, passando por cada parte do seu corpo. Aí você expira e imagina que a bola está descendo lá para o centro da Terra de novo. E aí você inspira essa bola. E aí você imagina que ela está subindo, sabe? Tipo um balão que vai subindo, e ele vai crescendo. Cada vez que ele sobe, ele vai crescendo. Ele passa por você, vai até o topo da sua cabeça e aí ele desce de novo. E você presta atenção, por exemplo, nas batidas do seu coração. Tenta ouvir o som do seu coração. E imagina, você não precisa nem se preocupar em ele bater, ele tá batendo, né? Ele bate sem que você pense nisso. Às vezes você esquece que você tem um coração, né? E aí ele tá batendo. Então você se concentra em seu corpo.
cada sensação que você sente. Você pode contar, por exemplo, 1, 2, 3, a bola desce. 1, 2, 3, 4, ela sobe. E aí você segura ela, você pode segurar no topo da sua cabeça. E aí você conta de novo, 1, 2, 3, e ela desce. Eu fazia isso, geralmente eu fazia isso pelo menos 2 vezes por dia. Você não precisa fazer isso muito tempo. Você pode fazer 2 minutinhos. Eu não conto o tempo, sabe? Eu faço enquanto... eu faço até eu sentir que eu já estou mais calma, que eu estou ali no presente. O que esse exercício traz? Esse exercício, ele faz você ter consciência de onde você está, né? Ter consciência do seu corpo, por exemplo. E você se concentra no seu corpo, no presente. E aí você começa a sentir as sensações, o fato de você respirar, de você voltar, você respirar, você toma consciência que tudo está bem, tudo está funcionando ali. Que o seu corpo, ele funciona sem que você tenha consciência de nada. Você não precisa ficar falando, corpo, respira, corpo, faz cocô, corpo, sei lá, não precisa, faz xixi, bexiga. O seu corpo, ele te avisa a cada instante que alguma coisa está errada, ou que alguma coisa está bem, ou etc, etc. Só que o que acontece? A gente não presta atenção e a gente começa a pensar lá no futuro, né? E se seu corpo funciona desse jeito, imagina que a natureza lá fora, que a vida lá fora é assim também, né? Quando algo está dando errado na nossa vida, é um caos que a vida cria para poder colocar tudo de volta no lugar. Quando você vai arrumar sua casa, você não tira os móveis todos do lugar? Você não rasta coisa para um lado, rasta por outro, joga tudo para cima, limpa ali embaixo, tira a poeira e depois você volta, coloca tudo no lugar de novo. Então imagina que quando algo tá dando errado ou quando você tá vivendo uma situação de caos, é porque a poeira está sendo limpada. Aquilo tudo tem que ser limpo. E aí depois a vida vai colocar tudo de volta no lugar. E isso, gente, pensar desse jeito, imaginar um quadro diferente, imaginar assim, como se fosse minha casa, né? E me ajudou muito. E falar em casa, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu me sinto que eu tô ansiosa, quando eu sinto que tá vindo ali uma certa, sabe, uma ânsia, de uma impaciência, né? Porque isso também, a gente é muito impaciente, a gente quer resolver as coisas agora. Só que se você resolver agora, talvez vai dar errado, né? Então, eu gosto de limpar minha casa. Eu começo a limpar minha casa, arrumar as coisas, colocar os livros no lugar. E aí eu imagino que à medida que eu tô organizando minha casa, eu tô organizando meus sentimentos. E aí eu vou colocando, arrumo meus armários, arrumo minha despensa, meu guarda-roupa. Aí eu dou uma limpadinha aqui e ali, troco os quadros de lugar, coloco aquele ali, coloco outro ali. Isso me faz ter consciência do quanto a gente tem motivos, né, para agradecer a vida. E eu gosto muito de fazer isso, desses exercícios. Ou então você vai cozinhar, para cozinha, fazer um bolo, por exemplo, né? Fazer um bolo. Ou você faz uma comida bem gostosinha. Ou você começa a imaginar o que eu posso fazer para o jantar, sabe? Eu tento olhar o que eu tenho em volta de mim que pode me auxiliar naquele momento, né? Se é ir fazer uma caminhada, concentrar nos passos que você dá. Isso tudo, gente, traz você para o presente. Porque a ansiedade é uma ilusão. É porque a gente cria uma ilusão na nossa mente. Porque o futuro não existe. Você só tem agora. O futuro é hoje. Seu futuro hoje é agora. Então, se você pensa, ai meu Deus, como é que vai fazer? O que eu vou falar para fulano? Você está no futuro, você não está no momento presente. Porque quando você está presente, as ideias vão vindo, os insights vêm, a inspiração vem. Seu corpo, ele fala com você o tempo todo. A vida, ela fala com a gente o tempo todo. Só que a gente não escuta, porque a gente está sempre lá no futuro. Entendem?
Então, meus queridos, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Foi o pedido de uma linda, maravilhosa amiga que me pediu esse vídeo. Então, estou fazendo aí. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!